Boa tarde, pessoal, tudo bom? Conforme eu comentei com vocês, eu vou estar dando algumas orientações sobre a aula 2 de qualidade de vida e segurança do trabalho. Essa aula, na verdade, tem como intuito tratar dos riscos que acontecem dentro de uma organização e que devem ser observados pela CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então, a CIPA, juntamente com o setor de recursos humanos, ela pode visualizar aquele ambiente e tentar, de uma forma ou de outra, diminuir os riscos. Porque qual é o papel da CIPA? É garantir e preservar a saúde do colaborador, para que ele não tenha acidentes dentro da organização ou fora dela, quando ele trabalha em obras, né, quando ele trabalha no setor externo, e também garantir que haja a saúde, né, do trabalhador, garantir ali a qualidade de vida dele para que ele não tenha problemas relativos a doenças. Então, para que vocês possam entender e principalmente praticar, eu proponho que vocês elaborem um mapa de riscos. Como é que eu vou trabalhar com isso, professora? Como é que eu vou montar um mapa de riscos e o que é um mapa de riscos? Primeiramente, vocês vão ter que ler o material, é importante que vocês leiam na íntegra. Ele vai tratar da CIPA, ele vai mostrar para vocês quais são os tipos de riscos, as cores nas quais a gente trabalha com esses riscos para a gente poder fazer um mapa. E um mapa nada mais é que a maneira pela qual você cria uma espécie de layout, mostrando onde é mais arriscado, onde eu tenho um risco mais leve, onde eu tenho um risco mais moderado dentro da organização. Seja, como eu falei, no setor administrativo, seja no setor de produção. E eu vou trabalhar com o ambiente interno da organização. Eu vou dar 2 modelos dentro da atividade proposta, vocês vão verificar esses modelos e em cima deles vocês vão montar a atividade que é em cima de uma empresa do setor de tecnologia da informação, que fabrica softwares. Então vocês vão pensar ali na parte do escritório. Dentro do escritório, que tipo de risco a CIPA, juntamente com o setor de recursos humanos, pode estabelecer os meios para que não haja acidentes e nem alguma lesão em relação ao profissional. Então, a gente vai trabalhar com risco físico. O que é isso, professor? O risco físico, ele trata dos barulho, ruído, algo que possa trazer muita pressão, muita vibração no ambiente de trabalho. No setor de uma empresa de tecnologia da informação, a gente pode verificar que raramente isso ocorre. Só se tiver uma obra externa, uma obra interna. Então, para isso, eu tenho que equipar os meus colaboradores. Se tiver algum momento em que precisa de alguma obra ali dentro e eu não posso fazer com que os meus funcionários saiam, né, eles têm que trabalhar todo dia, tem que estar ali e a obra tem que continuar, eu vou ter que oferecer um protetor auricular, vou pedir para os meus colaboradores trabalharem talvez com fone de ouvido para diminuir aquele impacto. Então eu vou verificar se nesse setor tem o risco físico, que é mencionado na cor verde dentro do mapa de risco. Tá? Então eu vou analisar como gestor de recursos humanos se nessa empresa, que eu estou colocando ali para vocês de maneira fictícia, existiria um risco físico e aonde ele existiria. A gente também vai trabalhar com risco químico, que é mencionado ali dentro de um mapa de riscos com a cor vermelha. O que é o risco químico, professora? A poeira, algo que é um exemplo bem mais fácil de vocês visualizarem, né? A poeira, algum agente químico que possa fazer parte daquele ambiente, que possa de uma forma ou de outra atrapalhar na produtividade, provocar algum tipo de alergia. Então pode ser até simples, né? Mas vocês podem ver que geralmente no escritório tem o pessoal da limpeza que está frequentemente limpando o computador, limpando o chão, as mesas, etc., a fim de diminuir esse risco químico. Então é só um exemplo, entre outros que vocês vão ter ali, para vocês analisarem se existe e aonde ele existe dentro de um departamento de uma empresa de produção de software. Depois a gente tem o risco biológico. O risco biológico ele é mencionado ali no mapa de riscos, na cor marrom.
E ele se trata de vírus, fungos, bactérias. E aí você vai visualizar se num setor como esse haveria possibilidade de um risco biológico e onde ele estaria, né? Se é no sanitário, se é no refeitório, se é ali onde o pessoal da tecnologia de informação está trabalhando com os computadores, né? O pessoal está analisando software, aqueles que estão montando software, onde eu teria o risco biológico. Veja que atualmente a gente tem um risco biológico se a gente sair de casa. Por isso a gente está usando máscaras, colocando luvas. Existe aí um risco biológico, existe um vírus com o qual ainda não temos como lutar, né? Com o qual ainda não temos uma vacina que possa fazer com que a gente tenha uma prevenção. Então, para que não haja o risco de pegarmos esse vírus, a gente tem que colocar máscara, tem que colocar luva. Então, dentro de uma empresa onde há um risco biológico, em geral, o funcionário ele vai receber todo um equipamento de proteção individual para que ele possa trabalhar em determinada área e não ser afetado por esse risco biológico. Tá? Então, eu dei um exemplo da sociedade que está acontecendo agora e que é um risco biológico. Então, a gente vai na farmácia, vai no supermercado, então tem que ir de máscara, tem que ir de luvas, chega em casa, tira toda a roupa, lava a mão com álcool gel, toma um banho, para diminuir aquele vírus que está. A gente não sabe se está no ar, se está em alguma coisa que a gente possa tocar, venha a nos fazer mal. Então, dentro da empresa, a mesma coisa. Se há um risco biológico, aquele trabalhador ele vai ter que estar adequado ao ambiente. A CIPA vai trabalhar junto com o gestor de recursos humanos para estabelecer que as pessoas estejam precavidas dentro do ambiente profissional. Então, vocês vão analisar se nesse ambiente de uma empresa de software existiria a necessidade de trabalhar com esse risco biológico. O risco ergonômico. E conforme eu estava falando, pessoal, o risco ergonômico, que é aquele que talvez seja mais fácil de compreender, que geralmente está ligado a uma carga excessiva de trabalho, a pressão constante dentro do ambiente profissional, que pode causar algum distúrbio psíquico, algum distúrbio psicológico. Então, ele está ligado ao trabalho diurno, noturno, a troca de turnos, né? Quando existe uma pressão muito grande em relação ao profissional. E o risco ergonômico, ele, no mapa de riscos, ele está em amarelo. Esse é um dos que vocês mais vão encontrar num escritório, né? Na parte administrativa. Então, vai ser fácil de vocês conseguirem visualizar esse tipo de risco quando vocês forem fazer um mapa dessa empresa fictícia de softwares. E por fim, a gente tem o risco acidental, que é colocado na cor azul no mapa de riscos, e ele tem a ver com a questão da iluminação, se é adequada para aquele ambiente, a questão da eletricidade, se não tem algo que possa vir a dar choque, algum colaborador, que possa ser perigoso para aquele tipo de ambiente. Ele está ligado a toda a parte de estrutura da organização e que pode, de uma forma ou de outra, afetar aquele colaborador. É uma escada que não tem corrimão, ou que é vazada, e que de uma forma ou de outra pode levar alguém a cair, a se machucar. Então, a gente tem um risco também de acidentes dentro da organização. Vocês podem ver que geralmente, principalmente em empresas grandes, se sinaliza quando está limpando o chão, ou tem alguma coisa que possa fazer com que o funcionário escorregue. Então, a gente põe aquela plaquinha de piso liso, né, cuidado, mas mesmo assim pode acontecer que a pessoa pegou um café, né, ela levantou para pegar um café, não viu que o piso estava liso, não viu a placa, escorregou, se machucou. Então, a CIPA tem que estar ciente de que, juntamente com o gestor de recursos humanos, é um trabalho em conjunto que a gente tem que fazer para tentar diminuir riscos e, de uma forma ou de outra, trazer a qualidade de vida do trabalhador dentro da organização. Então, vocês vão analisar isso e vão elaborar um mapa de riscos. Professor, eu estou no celular, não consigo fazer os círculos para colocar no mapa de riscos, como é que eu faço? Você vai mencionar para mim
mesmo que seja de maneira escrita, que risco aquele ambiente tem dentro da organização. Então, você vai pegar o sanitário ali de uma empresa de software, tecnologia da informação. Quais são os riscos que tem ali no sanitário, que possa afetar aquele colaborador. E você vai escrever. Risco, suponhamos, um risco físico. Então, a cor verde. Por quê? Porque pode ocorrer tal coisa. Então, vocês vão mencionar para mim, caso vocês não consigam trabalhar com o computador, abrir o arquivo e fazer toda aquela estruturação de círculos do mapa de risco, com cores e com as formas, tá certo? Então, aqui a gente está tirando as dúvidas de vocês, né, e tentando de uma forma ou de outra fazer com que todos participem, todos consigam, de uma forma ou de outra, participar dessa atividade. Então, se você tem dificuldades em fazer, mas você consegue pelo menos escrever ou dar a resposta, não necessariamente dentro daquele mapa de riscos que a gente colocou como proposta de exercício, faça o que você pode. Então, o momento agora é de todo mundo conseguir fazer, mesmo que seja dentro de um determinado limite. O que eu vou analisar é se você conseguiu compreender quais são os riscos, os tipos deles e como aplicar dentro de uma organização, tá certo? Então, essa foi uma simples orientação. Eu preciso que vocês me coloquem se ainda continuam com dúvidas, se o vídeo ajudou vocês. Peço para que vocês deem um like no vídeo e também se inscrevam no canal para que eu possa continuar com vocês com outras aulas e vocês recebam uma comunicação, uma notificação de que existem outros vídeos para vocês assistirem, tá certo? Então, até o próximo vídeo. Até!